Este programa tem o apoio Autoteste, comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Providoce, uma empresa sólida e constante inovação para que possam chegar a si os melhores produtos alimentares. Providoce, Zona Industrial, lote 63, Macedo Cavaleiros, 278 425 770. Escola de Condução A Nova. Com a Escola de Condução A Nova, estará sempre mais à frente. Avenida Ilha do Sal, edifício Infante Dom Henrique, Rés do Chão, direito, em Macedo de Cavaleiros. Telefone 278 42 6543. Instituto Óptico, Praça Agostinho Valente, número 15, Macedo Cavaleiros, 278 428 281. Instituto Óptico, pela qualidade e bem-estar da sua visão. Olá, eu sou o Eduardo. Eu sou o José Madeira. E este é o programa Ao Sabor do Vento. Vai ser um programa muito interessante, com música diversa. Iremos ter convidados, muita animação. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Muito boa noite e muito bem-vindos. Estão com a Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106 FM, também na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net, e a emissão de hoje podem assistir na Onda Livre TV. A emissão de hoje tem a realização de Julieta Carneiro e, na Câmara, Pedro. Eu peço desculpa, não fixei o apelido, mas é sempre muito bem-vindo a este programa e a esta casa. Como estão recordados, na semana passada e ontem falei-vos da emissão de hoje. A emissão de hoje vamos falar de livros infantis. Seguramente que nas nossas memórias e nas memórias de muitos dos nossos ouvintes e espectadores, quem não se lembra de ter ouvido falar, por exemplo, de La Fontaine, dos Irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen, Lewis Carroll, Carlo Collodi, por exemplo, Saint-Antoine de Saint-Exupéry, ou de, vamos lá ver, Alice Vieira, Luísa Ducla Soares, Adolfo Simões Müller, que são, de facto, escritores que nos deixaram obras interessantíssimas, como A Lebre e a Tartaruga, A Cinderela, A Bela Adormecida, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, Alice no País das Maravilhas, enfim, livro com cheiro a chocolate. Portanto, são tudo, aqui são memórias da nossa infância. São de facto livros que povoaram o nosso imaginário enquanto crianças e que perduraram através dos tempos. Falam-se da lei da morte libertando, como dizia Luís de Camões. E quem é que nos pode falar disto com propriedade? Melhor que ninguém, Lídia Machado dos Santos, que é a nossa convidada de hoje. Ela própria é escritora, ela é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, é docente de Português e Inglês no Instituto Politécnico de Bragança e tem livros publicados, nomeadamente Os Filhos do Infortúnio, tem Terra de Encontros, que aliás foi tema de uma das nossas emissões, juntamente com a colega Carla Guerreiro, com quem partilharam a autoria deste livro, e tem também 2 livros publicados de uma coleção chamada Meg e a Fada. Lídia, muito boa noite. Olá, boa noite, Eduardo. Muito obrigado por ter aceito estar aqui comigo. É sempre, de facto, um privilégio tê-la, porque as conversas consigo são sempre extremamente animadas e muito educativas. Muito obrigada. Não agradeço. É verdade. Olha, quando falamos de literatura infantil e de nova literatura infantil,
Mas vamos por partes. O conceito de literatura infantil não é um conceito comumente aceito por todos, ou há aqui diferenças? Porque eu li algures que aqui temos quatro temas que fazem parte deste contexto, que é a literatura infantil, que é como é que se diz? As crianças, o conceito e a docência. Como é que nós conjugamos tudo isto? Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe, Eduardo, que talvez seja mais prudente falarmos em literatura para a infância e não de literatura infantil. Porque se estamos a falar de literatura infantil, estamos, obviamente, a entrar por campos, se calhar, um bocadinho ambíguos, não é? Sim. Que crianças, que faixas etárias, estamos a falar de crianças até aos 7, até aos 3, até aos 10, até aos 12... E todas elas, cada faixa etária tem a sua especificidade, não é? As crianças com 3 anos não leem, no entanto, os pais leem para elas e elas têm o seu entendimento, e há, obviamente, livros específicos para crianças de 3 anos, como também há para crianças de 10, não é? Exatamente. Portanto, vamos chamar de literatura para a infância, ok? Depois, perguntava-me, desculpa? Portanto, estas palavras-chave, que é literatura infantil, neste caso literatura para a infância, crianças, conceito e docência. Depois, eu acho que é fundamental o trabalho que os pais desenvolvem em casa com a criança, que obviamente é diferente do trabalho, ou é ligeiramente diferente do trabalho que as educadoras, que as professoras bibliotecárias, que as professoras do primeiro ciclo, e não só, desenvolvem nas respectivas escolas. Okay? Provavelmente em casa a aproximação entre a criança e o livro é diferente daquela que é feita nas escolas, em grandes grupos, não é? Em que há naturalmente um brotar de ideias diferentes, não é? Um trabalhar diferente do livro. Em casa, no aconchego do lar, a literatura é analisada e se calhar provavelmente nem é analisada, é simplesmente lida, é respirada, sentida de outra maneira, não é? É um conceito muito mais familiar do que aquele que provavelmente se tem na escola. Entretanto, também julgo que não nos podemos esquecer que a literatura para a infância surgiu na segunda metade do século XVIII. Basicamente, a partir daí é que se começa a falar de literatura para a infância. Porquê? Porque antes disso, a criança nem sequer era tida como criança, como tal, não é? A criança era simplesmente um ser em miniatura e que convinha que crescesse rapidamente para começar a contribuir para o sustento da família. Exatamente. Não é? Já aí havia naturalmente diferenças entre a nobreza, as crianças da nobreza e as crianças do povo, obviamente, como sempre houve. Mas a partir do século XVIII, de facto, a criança ganha o seu espaço. E, repare, também estamos a entrar na modernidade, também estamos a entrar na industrialização, enfim, a burguesia ascende como classe social, a escolaridade começa a ser vista como obrigatória e, portanto, já não são apenas os filhos dos nobres que têm preceptores e que podem ler e que aprendem a ler, os filhos dos burgueses têm também essa possibilidade e, paulatinamente, os do povo, não é? Pronto. Portanto, e depois, repara, além de surgir o livro, começa a surgir o livro de uma forma materializada, não é? E depois, mais tarde, com imagens, que também é muito importante, a ilustração é muito importante, e ainda hoje desempenha um papel preponderante na literatura para a infância. Para além disso, a criança já é vestida como criança, a criança é vista exatamente como esse ser em crescimento, não é? Com necessidades especiais, exatamente, não é? E esse crescimento tem de ser alimentado, não é? E tem de ser promovido. E mais, todo esse entorno e todos esses anos que separam a idade infantil da idade adulta têm de ser cultivados. Não é? Porque como é que uma criança se transforma num adulto bem formado, não é? E bem informado se de facto não passar por todo esse processo? Exatamente. Nós não podemos querer de maneira nenhuma que uma criança seja um adulto.
e que se comporte como tal. Impossível. E que se vista como tal. Não, mas se tiver acesso às pinturas do século XVI, do século XVII, as meninas aparecem completamente embonecadas. Exato. E não há diferenças nenhumas entre os vestidos delas e os vestidos das mães. Não há? Há um bocado, a Lídia, quando começou a falar, disse uma coisa que me chamou a atenção. A literatura, portanto, os livros na escola e os livros em casa. É evidente que tem que haver uma diferença, porque os livros na escola... E o ambiente é diferente. Tem uma claro, orientação sim, que vem de cima sim, para baixo, sim, que sim. muitas vezes, quer queiramos, quer não, tem algo de político. Ao passo que em casa são os pais que são livres de escolher que tipo de livro sim, é que vão sim, ler sim, aos seus filhos, sim, não é? exatamente. Portanto, já há aqui uma grande separação. Sim, já é uma grande separação. Não nos esqueçamos que as nossas escolas se regem, se é que eu posso dizer isto, mas julgo que sim, pelo Plano Nacional de Leitura, não é? Pelos catálogos, pelas listas do Plano Nacional de Leitura, sim. sim. Pronto, aqui na questão dos livros falou, e muito bem, na questão da ilustração. É evidente que uma ilustração, se for bem conseguida, é uma mais-valia, claro. Sem dúvida. Sim. A Lídia, enquanto escritora de livros para infância, que critérios é que tem na escolha do ilustrador? Devo dizer-lhe que o volume 1 de Meg e a Fada foi ilustrado por uma ilustradora flaviense, uma ilustradora de Chaves, que fez um desenho completamente gráfico. Eu tenho aqui o volume 1, posso mostrar, e ficou muito bem, gosto imenso. Temos imagens assim, por exemplo. Okay, não sei se consigo. Não sei se conseguimos mostrar. Portanto, este é o volume... Esse é o volume 1, sim, da coleção Meg e a Fada. Sim. Vai no segundo volume, mas nós mais para a frente vamos falar deste livro. E portanto, estávamos aqui a falar... Estamos a falar da ilustração, sim. A ilustração do volume 1 correu muitíssimo bem. A ilustradora teve, de facto, muito cuidado em aproximar a ilustração ao texto. Isso é fundamental. Depois, no percurso que eu fiz por várias escolas para promover este livro, e continuo a fazer, e agora já promovo os dois, havia perguntas muito interessantes, não é? Como é que tu, perguntavam às crianças, à ilustradora, como é que tu conseguiste aqueles desenhos? Como é que isso se faz? Porquê? Porque isto transcende completamente uma criança, não é? Desenho digital, desenho computadorizado, meu Deus, que palavrões, não é? Que chavões. Para o volume, não foi por isso que eu escolhi um ilustrador diferente para o volume 2, foi mesmo para me aproximar o mais possível das crianças. E então, o volume 2, se me permite... O ilustrador é um ilustrador professor no primeiro ciclo do ensino básico, o professor José Amaro, e conseguiu fazer tudo aquilo que vê, todas as ilustrações que vê, foram todas elas conseguidas à custa do lápis de carvão, do lápis de cor, da aguarela, e ficaram, também foram digitalizadas, obviamente, depois no final, e o trabalho está fantástico. Claro que aqui já ninguém pergunta como é que ele conseguiu, porque se percebe perfeitamente que é um trabalho manual, é sobretudo um trabalho manual. E se o volume 1 ficou bem, o volume 2... parece-me que pela receptividade das crianças parece-me que ficou ainda melhor. Portanto, reparem, voltando um bocadinho atrás no tempo, até 1970, mais ou menos, mais ano, menos anos, temos os nossos livros para a infância recheados já de ilustrações, ou de gravuras, como lhe queira chamar, a preto e branco, mas a partir daí surge a cor. E a cor vem trazer a descoberta de todo um mundo novo para a criança. Sim. A ilustração para as crianças que ainda não têm a faculdade de ler
é, de facto, uma maneira de interpretar. De interpretar. Claro. É uma peça de toque. Claro. Portanto, quanto mais sensível for O aos olhos da criança claro. e à mente da criança, melhor para ela, não é? Evidentemente. Nós, neste tipo de literatura, desde que começou a aparecer, são histórias da imaginação de quem as escreve, mas, por exemplo, os irmãos Grimm, se a memória não me engana, procuraram criar histórias indo recuperar os contos por via oral, as fábulas da tradição germânica, não é? Exatamente. Repara, é muito normal vermos, ao estudarmos o segundo quartel do século XVIII e o século XIX, no que diz respeito à literatura para a infância, é muito normal vermos estudos que nos dizem que o mais usual era que as crianças, antes desse segundo quartel do século XVIII, acreditassem em duendes, acreditassem em fadas, em florestas encantadas, em bruxas. A magia, não é? A magia, completamente. Essas histórias eram completamente povoadas de magia. Mas sempre com um fundo moral. Sempre. Que é e depois de falar-lhe um bocadinho sobre isso também. A prevalência do bem sobre o mal, não é? Sim, sempre. E essa dualidade de bem e mal, não é? Aquilo que os adultos fazem, o percurso que percorrem, perdoa-me, pontuado por maldades, entre aspas, não é? Coisas que não deveria fazerem, e depois a moral da história. Há sempre a moral da história, não é? Onde é que todos esses caminhos levaram? Exato. Não é? E, claro, estamos a falar de histórias, essas fábulas, todos esses seres mitológicos que povoavam essas histórias, faziam parte dos serões. Não é? Se a criança vivia num seio familiar não letrado, não alfabetizado, isso fazia-se à lareira, depois de um dia intenso de trabalho, não é? E daí quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Porque as histórias iam passando de boca em boca, não é? Pronto. E de família em família e por aí fora. Bom, chegamos ao século XIX, temos esses senhores, que são um verdadeiro ícone, e não só, não é? E há bocado referiu muito bem vários, que fizeram um trabalho magnífico. Eles fazem uma recolha de toda essa tradição oral, não é? E muito bem feita, diga-se de passagem, e tenho a certeza absoluta que continuará a ser estudada pelos tempos que aí vêm, porque de facto é muito interessante e que nos dão uma visão muito precisa daquilo que era a literatura para a infância e daquilo que é a literatura para a infância hoje. Não é? E hoje, de facto, é bastante diferente. Eu não estou a dizer que as Capuchinho Vermelho, as Belas Adormecidas, as Brancas, não estou a dizer que eram melhor ou pior, sim, mais fácil ou difícil a interpretação. Cada uma no seu tempo, no seu contexto. A verdade é que a criança de hoje em dia continua a ler essas histórias, não é? E é possível recolher imensos valores dessas histórias, mas se calhar a chamada nova literatura para a infância tem outras nuances, não é? Porque não perdeu a sua fantasia, a sua modern fantasy, perdoe-me o estrangeirismo, não o perdeu. Pelo contrário, isso continua a fazer parte do imaginário da criança. A criança precisa de sonhar, não é? Precisa de imaginar. Portanto, a história tem que ter imaginação, tem que apelar para a imaginação, tem que apelar ao fantástico, não é? Mas já estamos a falar de narrativas que se aproximam do mundo de hoje da criança. Isto porque a criança também hoje cresce mais rapidamente do que a criança crescia no século passado, há 2 séculos. Sim, e não nos esqueçamos que a criança de hoje tem acesso a uma multiplicidade. Há aqui uma adequação da narrativa, sim, à nova realidade da sociedade contemporânea, não é? Sim. Mas repara, sem perder essa característica tão importante que é a fantasia. Não é? Portanto, entre um estilo e outro, o que é que os separa e o que é que os une? Une-os a fantasia. Apenas a fantasia? Isso é ponto assente. Apenas a fantasia? Não, une-os também a questão dos valores.
não é? Porque se a literatura clássica era transmissora de valores, lá está, a tal dualidade, o bem e o mal, não é? A nova literatura também. Não é? Aliás, não nos podemos esquecer que esse é possivelmente o grande papel da literatura, o de antigamente e o de hoje. Não é? A literatura tem que ter um papel cívico, humanitário, educativo, formativo, tem de ter. Continuamos a falar de literatura para a infância. Exatamente, exatamente. Portanto, esse papel não pode ser perdido, não pode ser esbatido de maneira nenhuma. Não é? O que é que as separa? Começamos logo pela questão do livro materializado. Não é? Começamos logo pela questão da alfabetização. A criança hoje aprende a ler com 5 anos, 6, não é? Muitas com 5 já. Esse era um aspecto que estava restrito apenas a uma faixa muito ténue do século XVIII, do século XVI, do século XVII, porque a partir do século XVIII já vimos que as coisas começam a melhorar, mas também não vão melhorar de um mês para o outro, não é? Claro. O que é que as separa mais? O contar da história. As pessoas que hoje contam as histórias... É uma narrativa diferente. É uma narrativa diferente e não só. As personagens também são diferentes. Se reparar nas recolhas que, por exemplo, os irmãos Grimm fizeram, há muitos adultos. Exatamente. Não é? Dificilmente a criança é a personagem principal. Não, mas hoje é. Hoje abre um livro de histórias, um livro para crianças, e é muito normal a criança ter um papel preponderante. Uma não, 2, 3, várias, não é? E depois aparecerem outros membros da família, não é? E os amigos, e o professor, enfim, todo o ambiente que é aquele em que a criança de hoje em dia se insere. Olívia, voltando, saindo um bocadinho deste tema, mas continuando neste tipo de literatura, como é que vê o papel da chamada banda desenhada? Vamos falar aqui, por exemplo, da banda desenhada do Asterix, do Lucky Luke, que são, de facto, ficamos só por estes, que são, de facto, dois ícones. Completamente. 2 ícones. Claro. E que têm muito... por exemplo, no caso dos livros do Asterix, normalmente as histórias que são contadas baseiam-se em factos históricos de passados na Gália. Com Roma, não é? Claro, e não faz mal nenhuma criança ler. E também o aspecto pedagógico. Claro, não é? sempre. Repara, o Asterix e o Obelix fazem parte da nossa infância, não é? E provavelmente da infância de pessoas até mais recuadas no tempo. E é espantoso verificar que ainda hoje há imensos pais a presentear os filhos com essa banda desenhada, não é? Porque não é uma banda desenhada qualquer. Não. E não tem só a ver com a questão dos factos. Tem a ver... Não é só a questão dos factos históricos, é também o ambiente que é minuciosamente recriado nessa banda desenhada, não é? Eu permito-me aqui dizer aos nossos ouvintes e espectadores que um desses livros da coleção Asterix e Obelix, que é A Volta à Gália, se a memória não me falha, tem a representação exata da casa mais antiga de Paris, na altura Lutèce, que hoje nós podemos ver em Paris, e quem quer que faça um passeio de barco no Sena, qualquer guia turístico aponta essa casa, que de facto é primoroso. Então não é? Não é? Aí já há uma preocupação em apelar à realidade, não é? Exatamente. Isto está no livro, mas isto existe, isto não é só fruto da imaginação. Não. E voltando a esse mesmo livro, há, nessa mesma volta à Gália, em Cambrai, tomaram conhecimento de uma especialidade gastronómica que são as bêtises de Cambrai. Exatamente. Que eu já tive o privilégio de comer. Muito bem. E então, são boas? Aquilo é uma espécie de um reboçado caramelizado, sabe? Segundo reza a história, aquilo foi uma receita que saiu mal, mas que acabou por se tornar um sucesso. Exatamente. Portanto, nestes livros de banda desenhada, nós, particularmente na banda desenhada de Obelix e Asterix, há de facto uma preocupação de relatos históricos e
serem minuciosos até no trajar das pessoas, não é? Agora imagine quando uma banda desenhada desse género passa para a aula de história, não é? Porque tudo isso, todo esse período da história europeia é tratado na disciplina de história. Isso é magnífico. Eu imagino que seja. Extraordinário, Eu imagino que seja. Sim, sim. Olha, vamos agora falar um bocadinho do seu livro. Sim. Pronto, a Lídia começou com romance histórico. Romance histórico, não, ficção de viagem de ficção. Mas também romance histórico. Do Infortúnio também. Sim. E depois Terra de Encontros, nós tivemos o privilégio de ter uma apresentação aqui no nosso programa, e a seguir vem com contos infantis. Não. Não? Vou corrigir ligeiramente. Faz muito não bem. sou ninguém para corrigir, mas agora vou. O volume 1 nasce entre Os Filhos do Infortúnio, aliás, o volume 1 e o volume 2 da Terra de Encontros. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, eu estava a terminar o volume 1, Meg e a Fada, uns meses antes, 2 ou 3 meses antes do lançamento dos Filhos do Infortúnio. E o volume 2 já nasceu posteriormente. O que é que ele levou a escrever contos para a infância? Sabe que provavelmente a necessidade de também eu, que não tenho filhos, não é? De experienciar essa coisa maravilhosa que é escrever para crianças e, sobretudo, contar para crianças. Na semana passada eu tive o grato prazer de poder estar no Festival de Literatura de Bragança. Exatamente, na Praça da Sé. Na Praça da Sé, é um registro completamente diferente, ao qual eu não estou minimamente habituada, porque o normal é que eu esteja numa biblioteca escolar ou numa biblioteca municipal, ou até fora de uma biblioteca, mas dentro do contexto escolar. Pronto. E de facto ali o registro foi diferente. Ao qual pareceu-me que as crianças aderiram muitíssimo bem, porque depois havia pequenos ateliês de pintura, enfim, imensa gente a dar autógrafos, as banquinhas com a venda dos livros, enfim. Não era um espaço fechado e isso também fez com que os pais aderissem e trouxessem as crianças e participassem e ouvissem. Foi muito interessante, de facto. Portanto, tanto o Meg e a Fada 1 como o 2, que é suposto serem uma coleção, o 3 já há de sair no próximo ano, julgo que no primeiro semestre, se tudo correr bem. Nascem entre romances históricos e nascem precisamente dessa vontade de contar histórias. Não é? Histórias essas, embora o registro seja muito inserido na nova literatura para a infância, histórias foi aquilo que não me faltou durante a minha infância. Não é? Felizmente tive uma avó que era uma excelente contadora de histórias e uma mãe também. Não é? Agora, deixe-me dizer-lhe que escrever para crianças é bem mais difícil do que o romance histórico. O romance histórico, enfim, dá imenso trabalho porque obriga a uma investigação exaustiva. Claro. Tem que ser. Claro. Ou o trabalho é honesto e é fidedigno, ou não é. Pronto. E daí a credibilidade do autor. Exatamente. Não significa que a literatura para a infância dê menos trabalho. Porque colocarmos-nos no papel de uma criança de 7 ou 8 anos não é fácil, não é? Acredito. Não é nada fácil. Não, eu acredito que não seja fácil. E eles são muito críticos. São. Muito críticos. Eu ontem, por acaso, falei aqui na emissão, foi ontem, já não estou recordado, de uma experiência que eu tive com crianças, o ano passado. Eu, sinceramente, não tenho jeito para crianças, nunca lidei com crianças. Eu, quando era criança, os meus amigos eram todos mais velhos. E o ano passado, quando estive aqui numa exposição de miniaturas de automóvel, eu ofereci-me para fazer visitas guiadas. Pronto, porque conheço bem o museu, conheço muitos detalhes daquela coleção e achei que podia dar algum contributo à exposição que estive aqui no Centro Cultural. Então ofereci-me para fazer visitas guiadas a crianças da escola. E a verdade é que quando eu recebi o primeiro telefonema para ir guiar um grupo de crianças, eu tive um friozinho no estômago. Borboletas. Exato, porque eu não sabia o que é que ia ter à minha frente, sabe? E digo-lhe, foi uma experiência fantástica, adorei.
Sim, por norma corre bem, mas temos de estar preparados para qualquer eventualidade. Sabe que as perguntas eram mais que muitas, era o porquê do porquê. Uma curiosidade insaciável, percebe? E eu achei delicioso. E eu, ao todo, acompanhei 8 grupos, à volta de 250 crianças, entre os 6 e os 10 anos de idade. E aquilo que mais atenção me despertou e que gostei foi que os mais novos eram os mais curiosos e os mais interessados. Muito bem. Por isso eu compreendo o seu papel a dizer que é muito difícil pôr-se no lugar de uma criança de 7 ou 8 anos para escrever uma história que lhe capte a atenção. Sim. E só mais um apontamento sobre isto. Tanto um livro como o outro já passaram por várias bibliotecas escolares, várias mesmo, quase de norte a sul do país, e há sempre questões diferentes. Quando eu acho que já me perguntaram tudo, ainda há questões que me surpreendem e às vezes para as quais eu tenho de pensar na resposta. Espera lá, eu já te respondo daqui um bocadinho. Claro. Porque, de facto, são muito perspicazes. O seu livro tem uma heroína, não é? Tem. É a Joana. A personagem Joana. E essa personagem vai ser a personagem central nos livros seguintes? Sim. Vai ser sempre essa personagem? Sim. Essa personagem... Dotada de uma curiosidade extrema. De uma curiosidade extrema. E de uma vontade de saber, não é? Sim, vontade de saber sobre... isto tudo começa com a história que a avó, uma determinada noite, lhe está a contar, está a ler, normalmente, como pode acontecer com qualquer criança, e a Joana, tal também como qualquer outra criança, tem uma curiosidade imensa por essas histórias, não é? E gosta imenso também que a avó repita as histórias. Ora, a avó não gosta de repetir histórias, não é? Tem essa particularidade. E então sugere que a neta feche os olhinhos, trate de dormir, porque há de chegar uma fada dos sonhos para lhe trazer um sonho bom. Bom, a avó diz aquilo para, entretanto, despistar o assunto e poder ir lavar a louça do jantar, não é? Claro. Mas a neta acredita, e acredita com tanta força, tão piamente, que, de facto, aparece uma fada, não é? E Joana acha que é a grande oportunidade para lhe pedir para poder transportar para esse mundo imaginário que é o mundo do conto que a avó tem estado a ler, não é? Porque só através da imaginação, só através da fantasia e da magia, e ela tem consciência disso, a personagem tem consciência disso, é que é possível ir para dentro do livro, não é? E conhecer as personagens, e lidar com elas, e conhecer aqueles jardins magníficos da personagem Margarida, que é a personagem principal da história, e do mago, que é supostamente o pai dela. E pronto, e a partir daí desenrola-se. No livro 1 temos a passagem do mundo real para o mundo imaginário, não é? O primeiro impacto com esse mundo imaginário. No livro 2 já temos os dois mundos em paralelos. Em paralelo, no primeiro livro a personagem Joana só conhece o mago, não é? Ainda sem saber, só suspeitando que poderá ser o mago pelas vestes que ele apresenta, mas no livro 2 não só consegue tomar chá com o mago, mas consegue também conhecer a filha, que era aquilo que mais entusiasmava, não é? Essa passagem para o mundo do fantástico faz-me lembrar um bocado o Peter Pan, A Terra do Nunca, não é? Que de facto são histórias fabulosas, que nós lemos e quando éramos miúdos, e vemos agora os filmes e continuamos, apesar de já termos alguma idade, continuamos a gostar dessas histórias, porque são de facto mágicas, não é? Completamente. O que eu aqui tento fazer sobretudo no livro 2, é manter a tensão entre os dois mundos, o mundo real, que é o mundo da escola, é o mundo da casa da avó, dos amigos, enfim, das criancices, das infantilidades da escola, o momento em que Joana detesta a aula de estudo do meio e resolve desaparecer da sala, pronto. E é muito importante manter essa tensão, ou seja, se por um lado a criança, a leitora, se apercebe que há aqui uma personagem que tem uma vida como eles, não é? Exatamente igual, não é? Também vai à escola, também tem uma avó, enfim, também tem as suas birras, as suas preocupações.
Por outro lado, há depois a viagem para o mundo fantástico, não é? Onde supostamente tudo é mágico, tudo é diferente, tudo é encantador, tudo é encantadoramente colorido, não é? Até que se chega ao final do volume 2 e se percebe que há um incêndio. E a personagem Margarida nem sabe o que é um incêndio, não é? De facto era um mundo muito diferente daquele que Joana tinha, não é? E é a grande oportunidade que Joana tem, que essa personagem tem, de poder ensinar algo, ainda que terrível, não é? Mau, à companheira, não é? Lídia, sim, instituiu um prémio chamado o Prémio Maggie. Sim. Em que é que consiste esse prémio? E o que é que o levou a criar esse prémio? Esse prémio foi mais um desafio. E foi lançado na altura em que aconteceu a festa de lançamento do Meg e a Fada 1, do volume 1. E consistiu em desafiar todas as crianças que estavam no Auditório Municipal de Chaves, do Centro Cultural de Chaves, na altura, que estava completamente cheio e tinha realmente imensas crianças, mas também todas aquelas que depois tiveram acesso à informação através da página do Facebook, e eu também me encarreguei de continuar a divulgar pelas escolas, em fazerem chegar textos onde explanassem a ideia de para Meg e a Fada 2. Na opinião deles, como é que a história poderia ser continuada. E chegaram, curiosamente, várias dezenas de textos. A maior parte delas não chegou dentro dos parâmetros que eu estabeleci, número de palavras, com a correção ortográfica que também era necessária, portanto, também impus alguns detalhes vindos da aula de português, que faz sempre muito bem, mas houve um que de facto surpreendeu positivamente, que foi o do Pedro Ferreira, do agrupamento de escolas Miguel Torga, ali em Bragança, e que em muito poucas linhas o Pedro conseguiu de facto transmitir uma ideia muito clara do que poderiam ser as aventuras de Meg e a Fada 2. Sim. E, portanto, temos aí uma veia de escritor? Temos. O Pedro Tiago é muito bom. Sim. Muito empenhado. Na altura ele estava apenas a frequentar o 5º ano, mas revela já muito bom vocabulário e uma coesão ao nível das ideias muito interessante. E gostei imenso. E, portanto, tal como eu tinha prometido, o vencedor teria o texto publicado no 2º volume e lá está. Muito bem. Parabéns ao Pedro, não é? Sim, parabéns ao Pedro. Pedro. Já tive a oportunidade de estar com ele outra vez e com a avó. Curiosamente, na semana passada conheci a avó. Lídia, nós estamos na parte final do nosso programa e há aqui uma coisa que eu gostava de falar consigo, mas que não tem nada a ver com literatura para a infância. Ui! É uma iniciativa que vai ter lugar em Bragança, que se chama Terras de Sefarad. Exatamente, sim. 15, em que 16 e 17. O que é que vai haver aqui? Tanto, eu já me inscrevi também para poder assistir, e só vou assistir, não vou participar propriamente. E tanto quanto sei, é um congresso muito bem organizado e um congresso gigante, com gente muito interessante, com gente que já investiga há muito tempo sobre a vida dos judeus em Portugal. Independentemente de ser em Trás-os-Montes ou não, mas estamos a falar, por exemplo, da Cátedra Sefardita de Lisboa, e estamos a falar de um outro conjunto de investigadores, não só portugueses, mas também estrangeiros, que há muito se interessam por esta temática, que, como sabe, é significativa no que diz respeito à cultura, não só transmontana, mas também nacional. Não é? Nesta iniciativa, a Academia de Letras de Trás-os-Montes tem algum papel de relevo? Eu julgo que vai estar presente. Sim, eu julgo que há membros que vão estar presentes. Sim, eu vou estar na plateia, sei que há outras pessoas que vão estar e que se dedicam a esta temática. Estou a falar-lhe, por exemplo, de uma autora que eu entrevistei muito recentemente para a nossa revista Raízes,
Digo nossa porque é muito do âmbito transmontano, mas não só, também é publicada noutros sítios. Eu colaboro regularmente com essa revista e, entretanto, propus uma entrevista a um autor transmontano, o Dr. Ernesto Salgado Areias, flaviense, e que há poucos meses atrás lançou Demónios por Sefarad. Fantástico, um estudo, um romance histórico extraordinário, fruto de um estudo muito aprofundado. A entrevista revelou precisamente isso, os prós, os contras deste género de investigação, todas as dificuldades que o autor sentiu, e julgo, tanto quanto sei, também vai estar presente, portanto, mais um excelente contributo para este congresso, que também se espera excelente. Esta informação vai estar disponível na página do programa Ao Sabor do Vento no Facebook, portanto vão poder consultá-la a partir de logo à noite, depois de terminar a emissão. Eu irei partilhar esta informação na nossa página no Facebook, porque acho que é importante que as pessoas saibam, e sobretudo aqueles que têm uma apetência para este tipo de particularidade da nossa história, da história do nosso país, e portanto poderem programar o vosso fim de semana para irem até Bragança e participarem, de facto, nesta iniciativa de grande interesse cultural, não só para a nossa região, mas também para o nosso país. Exatamente. Lídia, quer deixar uma mensagem aos mais novos? Leiam. Ler faz bem. Ler é saudável. Muito saudável. Eu sei que o livro, nos dias que correm, tem que competir com o tablet, com o computador, com o telemóvel, com o futebol, enfim, com uma multiplicidade que nunca mais acaba Eu compreendo a evolução tecnológica, mas há uma coisa que a mim me faz muita confusão e que eu ainda não decidi em mim mesmo se sou a favor, se sou contra, que é as bibliotecas disponibilizarem versões digitais dos seus livros. Há aqui uma fuga à biblioteca. E eu acho que é importante o manusear do livro. Muito importante. Aprender a manusear o livro, a passar a folha, não é? Eu concordo. Eu sei que estamos a falar contra as árvores, que são umas desgraçadas. Exatamente. Não é? Então, neste país, é melhor nem entrarmos por esse caminho. Não vamos entrar por aí, não. Mas, sim, concordo plenamente. E assusta-me um bocadinho essa era digital que vem por aí. Sim. Espero que as bibliotecas ditas tradicionais se mantenham. Sim, se mantenham, porque é muito importante o contacto com o papel. Muito importante mesmo. E com a palavra escrita. Com a imagem à nossa beira, palpável, acho que é muito importante, sim. Deixe-me dizer-lhe que, juntamente com a professora Carla Guerreiro e com a professora Paula Vaz, do Departamento de Psicologia da Escola Superior de Educação, estamos a fazer um levantamento sobre os valores, e há bocado eu dizia que queria falar sobre isso e depois acabou por me passar, sobre os valores na literatura para a infância dita clássica, nomeadamente em 7 contos dos Irmãos Grimm. Começou por ser uma análise meramente teórica. Neste momento já passamos para a prática, estamos a trabalhar com crianças da escola do Campo Redondo, em Bragança, e estamos a dramatizar essas histórias, esses contos, estamos a dramatizar todos os contos, depois paulatinamente iremos divulgando a informação noutros moldes. E as perguntas, a bateria de perguntas que estabelecemos está a ser feita a todas as crianças, nomeadamente do 3º e 4º anos, e são surpreendentes as respostas. E, paralelamente a isso, estamos a fazer uma análise dos valores que esses mesmos contos, portanto estamos a falar de contos do século XIX, que valores aqueles veiculam para a criança de hoje. Mas os contos de Grimm têm um fundo muito violento, não é? Tem. Muito violento mesmo. Foram muito bem escolhidos. Os 7 que escolhemos foram, de facto, muito bem escolhidos, pelo menos na minha modesta opinião. Mas há, como eu lhe dizia há bocado, muitas personagens adultas, muitos adultos. Exato. E há muito essa dualidade entre o bem e o mal, não é? Mas depois também há muitas outras características e muitos outros valores que sobressaem. E estamos a fazer um estudo com a ajuda preciosa dessas crianças, desses valores. Venham-nos notícias.
Muito bem. E com certeza, seguramente que nós aqui no programa Sabor do Vento divulgaremos e Daremos. Seguramente que sim. Próximo ano letivo é possível que tenha muitas e boas surpresas. Muito bem. Sabe que este programa está aberto a este tipo de iniciativas, portanto, não é necessário dizer, basta mandar um mail ou fazer uma chamada e nós nos entenderemos. Muito bem, não é? muito bem. Porque a falar é que a gente se entende. A falar aqui a gente se entende. Não lhe vou levantar a ponta do véu, mas a ideia já está a ganhar formas e vai ter surpresas então, no próximo. Convites para ir até Bragança. Muito bem, muito bem. Olívia, foi um gosto tê-la aqui. Muito obrigada. O gosto foi todo meu. Vamos seguramente ter outras oportunidades de falar, porque é sempre uma mais-valia para este programa, e eu aqui estou a puxar a brasa à minha sardinha, que ela assim aqui no nosso programa, pela qualidade das suas intervenções e pelos ensinamentos que nos transmite a nós e a todos quantos nos estão a ouvir. Eu é que estou sempre a aprender. Estamos sempre até morrer. Espero bem que sim. Exatamente. Espero que sim. Pois, meus amigos, nós estamos no final da emissão. Quero-vos lembrar que este fim de semana é um fim de semana de desporto autêntico. Tem muito por onde ver, desde Fórmula 1, MotoGP, tem corridas em Portimão, portanto, tem rallies. Os portugueses estão em alta, os nossos pilotos portugueses estão em alta. E não se esqueçam que este é o mês das 24 horas de Le Mans, a maior corrida automóvel do mundo. Portanto, este fim de semana, muito para ver em termos de desporto automóvel. Nós voltamos na próxima semana para mais 2 emissões do programa Ao Sabor do Vento, que vão ser feitas em modos tradicionais. Ou seja, através das frequências moduladas, 87.7 e 106 FM, e na versão online desta mesma emissão. Voltamos aqui à Onda Livre TV, na emissão de dia 22, para falarmos de pintura, com a pintora Carmen Trigo. Até a próxima semana. Até lá, fiquem bem. Mas antes de eu me despedir de vós, quero dizer-vos que foi Ao Sabor do Vento, que hoje teve a realização de Julieta Carneiro, com a assistência do Pedro. E eu despeço. Até à próxima semana. Bom fim de semana, bom início de semana, fiquem bem e sejam felizes, e muito obrigado pela vossa companhia. Este programa teve o apoio de Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo de Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Providoce, uma empresa sólida e constante inovação para que possam chegar a si os melhores produtos alimentares. Providoce, Zona Industrial, lote 63, Macedo de Cavaleiros, 278 425 770. Escola de Condução A Nova. Com a Escola de Condução A Nova, estará sempre mais à frente. Avenida Ilha do Sal, edifício Infante Dom Henrique, Rés do Chão, direito, em Macedo de Cavaleiros. Telefone 278 42 6543. Instituto Óptico, Praça Agostinho Valente, número 15, Macedo de Cavaleiros, 278 428 281. Instituto Óptico, pela qualidade e bem-estar da sua visão.